Fala meu querido, minha querida, quem fala aqui é Matheus Acácio. Hoje eu vou compartilhar com vocês um negócio muito top sobre como reduzir, diminuir ou até mesmo acabar com a sua frustração quando você enfrenta períodos de perda no trading, certo? Mas Matheus, por que é tão importante assim eu diminuir a minha frustração? Cara, por dois motivos básicos. Primeiro, porque à medida que você vai se frustrando, isso vai diminuindo a sua energia diante do mercado. Pouco a pouco você para de fazer o que deveria ser feito, você fica muito mais suscetível a sair da disciplina, a sair do gerenciamento, fazer merda, certo? E à medida que você vai se frustrando, você vai diminuindo a sua motivação para continuar persistindo no mercado. E além disso, cara, a frustração ela é perigosa por um outro motivo. Ela vai fazer você escolher as piores operações para você entrar, para que no final você ainda diga assim: tá vendo? Isso aqui só acontece comigo. Parece que eu entrei no mercado só para perder, entendeu? Quando na verdade foi uma frustração que bagunçou sua percepção do mercado e fez você entrar nas piores operações. Então hoje eu vou mostrar aqui para você como você pode resolver isso, que passos você tem que dar e como você pode usar isso para ser mais lucrativo dentro do mercado, beleza? Primeiro de tudo, cara, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, porque todos os dias eu compartilho nos stories dicas muito preciosas de como você pode usar o psicológico para ser mais assertivo nas suas operações e, obviamente, usar o psicológico para crescer cada dia mais como trader, beleza? Cara, como é que eu diminuo a frustração, então? Primeira coisa é entender que todo ser humano ele tem uma necessidade muito básica, certo? Não é só você, mas todo ser humano tem uma necessidade muito básica de ter certeza das coisas. Essa necessidade é o que nos motiva, por exemplo, a não sair confiando nas pessoas sem antes conhecer elas, a só contar coisas que são, assim, de certa forma um segredo, ou contar coisas pessoais à medida que a gente tem uma confiança na pessoa. E digamos assim que você sai confiando em todo mundo, isso não é da tua personalidade, mas muitas vezes isso envolve em outras áreas também. Por exemplo, digamos que você, de certa forma, tem facilidade para se abrir com as pessoas, para confiar nas pessoas, mas às vezes a tua necessidade de ter certeza pode ser manifestada quando você vai, por exemplo, fazer um negócio, quando você vai comprar um carro. Você quer ter a certeza de que aquele carro ali vai ser bom para você, de que ele tá bom para ser usado, para ser comprado, para que você não vai se incomodar e assim por diante. Então você percebe que essa necessidade de ter certeza, ela é presente para todo ser humano em diversas áreas da vida? Beleza. Agora que você percebeu isso, cara, aí chega a primeira armadilha do mercado. A gente querer levar essa necessidade de ter certeza para um ambiente onde a certeza simplesmente não existe. E isso é um perigo, cara, isso é algo totalmente prejudicial. Eu tô seguindo a minha colinha aqui. Por quê, cara? Porque, primeiro, isso vai produzir em você uma necessidade de querer acertar todas as análises. Porque já que você não consegue lidar com a incerteza, você vai querer sempre selecionar as melhores oportunidades para evitar o loss, para evitar a dor emocional do loss. Mas isso porque você ainda não compreendeu que o mercado é um ambiente onde não existem incertezas e você está tentando projetar nessa necessidade de ter certeza de algo em um ambiente onde certeza simplesmente não existe. Um outro erro que isso vai gerar em você é de toda vez que você tomar um loss ou uma sequência de loss, você começar a duvidar de si mesmo. Você começar a achar que você precisa analisar melhor o mercado. E que essa análise melhor do mercado, ela vai te dar essa certeza que você tanto almeja, que você tanto quer. Quando, na verdade, não tem como haver certezas, porque o ambiente do mercado não é um ambiente de certezas. Certo? Então, esses são os dois principais erros que são gerados por essa necessidade de algo que não existe dentro do mercado. E uma terceira coisa que pode acontecer, quando você tem essa necessidade de ter certeza das coisas, quando mais ainda, mais perigoso ainda, você acha que tem certeza, certo? Quando na verdade você não tem, é de você projetar uma grande carga emocional
em um único trade. Já deve ter acontecido com você, por exemplo, aquela situação de você chegar, olhar o gráfico e dizer aqui, assim, cara, essa entrada aqui, eu já vi esse padrão acontecendo, toda vez que esse padrão acontece isso aqui, eu vou entrar, isso aqui não tem como falhar. E aí você aperta lá, você clica no botão para 5 minutos, para 1 minuto e, cara, respeita 80% do tempo. E você fala assim, eu não disse, cara? Eu falo, esse padrão aqui funciona muito bem. Aí lá no final, te dá aquela trollada, rompe, você perde e fica frustrado. Então, você percebe como a carga emocional disso ela é muito forte e que inevitavelmente isso vai resultar numa frustração. Além disso, existe um passo mais perigoso ainda, que é de quando, além de você projetar uma carga emocional muito forte ali em uma única entrada, é quando você também projeta uma carga financeira ali. Quantas vezes você já ouviu traders falando que colocaram a banca toda numa única entrada? Quantas vezes talvez você mesmo já tenha feito isso? Então você percebe que quando essa projeção enorme que você faz, tanto de psicológico quanto de financeira também, em um único trade, e esse trade dá errado, você percebe que isso acaba com você, cara, que acaba com a tua confiança? Então o primeiro passo, cara, é evitar cometer esses erros, porque enquanto você estiver cometendo esses erros, você vai ficar refém desse sentimento de frustração e essa frustração vai fazer com que você, infelizmente, acabe se prejudicando muito dentro do mercado. Agora, Matheus, beleza, cara. Como é que eu posso fazer então com que a frustração ela não me faça regredir, com que ela não me trave? Qual que é a solução para isso? Cara, a solução é você pensar em termos de probabilidades. E para isso, eu trouxe aqui o nosso queridinho de hoje também, o nosso Trading the Zone, que fala sobre isso, sobre a necessidade de você pensar em probabilidades e não sobre a necessidade de ter certeza de algo, porque isso sim é totalmente prejudicial. Olha uma das passagens desse livro aqui que fala sobre esse assunto. Diz assim, olha, quando tiver treinado a sua mente para pensar em probabilidades, significa que aceitou completamente todas as hipóteses, parênteses, sem resistência ou sem conflito interno, fecha parênteses, e que se esforça para ter em conta as forças desconhecidas. Existem forças desconhecidas dentro do mercado que fazem você tomar o loss, não porque você analisou de forma errada, mas porque o mercado é imprevisível. Então ele fala disso, cara, que quando você treina a sua mente para pensar em probabilidades, você elimina o risco emocional de um trade, por causa que você sabe que você está aceitando aquilo sem conflitos de que tudo pode acontecer. E aí ele diz assim, olha, pensar deste modo é praticamente impossível a menos que você tenha feito o trabalho mental necessário para deixar de pensar na necessidade de saber o que vai acontecer a seguir ou na necessidade de acertar em cada trade. De fato, o grau com que pensa que sabe, de alguma maneira acredita que sabe o que vai acontecer a seguir, é equivalente ao seu grau de fracasso como trader. Basicamente, cara, dizendo assim, de uma forma mais Mateus, direto ao ponto, cara, quanto mais você acha que sabe alguma coisa, mais propenso você está a fracassar no trading. Porque o trading é o ambiente onde não existe certezas. Então, quanto mais você acha que tem certeza de algo, quanto mais você está confiante, cara, toma cuidado que mais próximo do fracasso você pode estar. Beleza? Aí o que ele fala então do qual é o comportamento ideal de um trader experiente? Ele comenta assim, olha, os traders que aprenderam a pensar em termos de probabilidades estão confiantes no seu sucesso, por quê? Primeiro, empenham-se em agarrar cada trade que corresponda à oportunidade que identificam. Não selecionam cuidadosamente as oportunidades, pois partem do princípio ou acreditam que vai funcionar, e nem evitam as oportunidades que, seja por que razão for, partem do princípio ou acreditam que não irão funcionar. Ou seja, ele não fica selecionando demais a melhor entrada com N confluências, não sei o que lá, porque ele sabe que mesmo assim tudo pode acontecer. E provavelmente isso já aconteceu contigo, cara. Quantas vezes você disse, aqui tem uma Fibonacci junto com uma linha de tendência, junto com pico de vela, com não sei o que lá, e dá ruim, certo? Então, o trader que é experiente, cara, ele entende que tem certas coisas que estão no controle dele, mas que tem certas coisas que não estão. E ele não se frustra com isso. É claro que você deve escolher as melhores análises, só que você não deve ficar refém desse sentimento, escolhendo demais, que aí você vai estar sendo arregão.
entendeu? E a outra parte é justamente isso, cara, não ficar hesitante demais quando o gráfico tá ali falando para você entrar, você não entra, acaba vendo que daria uma operação boa, só que você ficou de fora, e aí depois você vai escolhendo e entra justamente naquela que te deu loss. Entendeu? Então, você percebe o quanto isso é prejudicial para você? Agora, ele fala do seguinte aqui, sim, cara. Se esses traders eles fizessem isso, de ficar selecionando demais ou ficar hesitando demais, eles estariam contrariando a sua convicção de que a situação no momento é presente, é sempre única, criando uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas. Ou seja, quem aprendeu a pensar em probabilidades entende que cada momento no mercado é único, que tudo pode acontecer, não importa o quão boa seja a análise da pessoa. A partir do momento que você aceita isso, você deve agir de acordo com isso. Se você começa a selecionar demais, se você começa a hesitar demais, cara, inevitavelmente você vai fracassar. E inevitavelmente isso vai produzir uma frustração em você, porque você vai estar agindo contra o pensar em probabilidades, certo? Aí depois ele comenta assim, olha, esses traders aprenderam arduamente que não sabem antecipadamente quais as oportunidades que irão funcionar e quais não irão. Isso é realmente verdade, você não tem certeza de nada, cara. Então eles deixam de tentar prever desfechos e descobrem que ao agarrar todas as oportunidades, estão a aumentar o volume dos seus trades, o que por sua vez aumenta a probabilidade de terem um desfecho favorável, tal como nos cassinos. Ele até comenta nesse livro um pouco sobre como funcionam os cassinos, como o trader tem que pensar da mesma forma e tudo mais. Mas o que se apega aqui é isso, que quando você agarra mais oportunidades e quando você se desprende desse sentimento de que você tem que saber o que vai acontecer, cara, você passa a ganhar mais no volume de trades. E cara, por que é importante ganhar num volume de trade e não num único trade em si? Guarda essa frase, cara, guarda essa frase. Um único trade não vai te deixar mais rico, mas pode te deixar mais pobre, certo? Um único trade, por mais que ele dê gain, que dê boa operação, cara, no final das contas, isso não vai te deixar milionário da noite pro dia, um único trade. Mas ele pode acabar com a sua conta caso você faça errado, entende? Então, é necessário isso, cara. Primeiro, eliminar essa necessidade de ter certeza das coisas. Deixa isso para lá fora. No mercado você não tem que ter certeza de nada porque você não vai ter como ter certeza de algo. Segundo, cara, evitar cometer os erros que essa necessidade de ter certeza vão te fazer cometer, certo? Como, por exemplo, achar que você precisa acertar todos os trades, achar que você precisa melhorar a tua análise e, além disso, colocar muita expectativa psicológica, muita coisa financeira em um único trade que você agora já sabe que mesmo que ele tenha muito boas confluências, ele pode ainda assim não funcionar. E por último, a solução, cara, pensar em probabilidades. Acreditar que você não deve ficar buscando sempre aquela mais top que você acha que é infalível, porque o infalível muitas vezes pode arruinar você, certo? E também entender que você não deve ficar hesitando, porque muitas vezes você vai hesitar, vai dar o gain, mas só você estava de fora da operação e depois você acaba escolhendo uma que vai dar ruim e que vai te deixar te tirar do mercado naquele dia. Além disso, consiga entender isso, cara. Um único trade não vai te deixar rico, mas pode te deixar pobre, pode acabar com a sua conta, acabar com a sua banca e mais do que isso, pode acabar com o teu psicológico. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, me siga aí no canal do YouTube, também no Instagram para obter mais dicas como essa e sucesso para você, irmão. Tamo junto nessa caminhada. Valeu!